Pessoal, eu sou Bruno Tonelotto, sou anestesiologista do SMA, já trabalho há bastante tempo com cirurgia cardiovascular e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as indicações e sobre como é anestesiar um paciente com ECMO, quais são as peculiaridades que a gente tem que estar atento. Essa é uma aula voltada para os residentes, para os R3 do nosso serviço, e que eu vou disponibilizar aqui na plataforma de YouTube para vocês. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho de ECMO, a gente tem que entender qual que é o momento da ECMO, né? Enquanto que no passado, lá um passado mais não tão recente, nós tínhamos uma indicação indiscriminada de ECMO. Nos últimos anos, até mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, nós éramos mais conservadores com a indicação de ECMO. E aí veio a pandemia, veio o Covid e voltaram os olhares todos para a ECMO como talvez um mecanismo que pudesse salvar vidas e um mecanismo que fosse muito útil na Covid. Isso é uma verdade, a ECMO salvou muitas vidas na Covid. É também verdade que os equipamentos de ECMO melhoraram com o passar do tempo e que nós também aprendemos a manejar melhor esses equipamentos para evitar as intercorrências mais temidas, as intercorrências mais graves. Se vocês olharem no PubMed e derem uma olhadinha no número de publicações, vocês vão ver que o número de publicações tem aumentado muito nos últimos anos, mostrando para a gente que esse tema é um tema super atual, que a gente ainda não conhece muita coisa e que a gente vai cada vez mais aprender com a ECMO e aprender com o que a gente com o que a gente vem produzindo de conteúdo científico. Mas a gente não pode fazer uma associação muito temida da ECMO com a morte. Ou ainda mais, a gente não pode fazer uma associação de que toda vez que a gente colocar o paciente em ECMO é porque o paciente ou está à beira da morte ou porque ele está morrendo. Tá? Antigamente, no passado, a gente descrevia a morte como uma parada cardiorrespiratória. Hoje, a gente já não pode descrever a morte como uma parada cardiorrespiratória, porque eu tenho condições de fornecer tanto oxigênio como débito cardíaco para o paciente com a ECMO. Se for uma causa reversível, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, eu posso instalar uma ECMO buscando o tratamento primário do paciente depois. Então, o paciente chega infartado para vocês, ele necessita de suporte respiratório ou ele vem a evoluir com uma parada cardiorrespiratória, a gente instala a ECMO, vai para a hemodinâmica, resolve o problema primário, abre a coronária, dá tempo do coração descansar um pouco, dele voltar a bater e de você conseguir entregar oxigênio de maneira adequada, tá? Então, a gente vai ter que dissociar um pouco da nossa cabeça essas duas coisas. Primeiro, nem todo paciente que está morrendo merece ir para ECMO. E a segunda coisa é, nem todo paciente com ECMO quer dizer que ele esteja morto. Tá? O suporte com ECMO mudou um pouco a definição de viabilidade do organismo, mudou um pouco a questão de viabilidade das doenças e mudou um pouco a história natural. Então, para alguns pacientes, se bem indicado, vai ser muito bom e vai ajudar a entregar oxigênio. Lembra do que eu falo sempre para vocês, uma das nossas funções, ou a nossa função primordial dentro da anestesia é entregar oxigênio. Essa é a nossa função primordial e é para isso que nós vamos nos basear. Tá? Então, é uma tecnologia relativamente nova. Se vocês olharem, ela vem evoluindo com o passar do tempo cada vez mais. Ela vem se tornando um equipamento menor com o passar dos anos, e é isso que a gente busca, para que eu tenha condições, por exemplo, de transportar o paciente com facilidade para fazer um exame. Tá? Hoje ainda é um transtorno levar um paciente, por exemplo, para tomografia, um paciente em ECMO. São muitos cabos, são muitas cânulas, a gente tem que tomar cuidado com uma série de coisas para que não tenha nenhuma intercorrência e, obviamente, esses pacientes vão precisar de exames complementares. Bom, a oxigenação pela membrana extracorpórea é uma técnica de suporte à vida, tá? Se você tem falência respiratória ou você tem falência cardiovascular, você vai recorrer a essa membrana. Essa máquina ela vai poder oferecer dois tipos de suporte.
Um tipo de suporte associado ao coração, que é auxílio com débito cardíaco, com volume de sangue circulante, e o segundo tipo de suporte, que é a troca de gases, tá? Prestem atenção que eu vou ter dois tipos de troca de gases. Eu vou ter a oxigenação, quando eu precisar oxigenar por meio da membrana oxigenadora, e eu vou ter a troca também de CO2. Por que eu estou fazendo uma pausa aqui e colocando essas duas coisas como coisas diferentes? Porque hoje eu já tenho alguns equipamentos de ECMO voltado principalmente para pacientes que têm uma deficiência de eliminar CO2, DPO-cíticos, por exemplo, que vão fazer apenas a troca de CO2. Esses pacientes eles não vão ser oxigenados, mas eles precisam retirar CO2. É como se fosse uma diálise de CO2. Esses aparelhos são muito semelhantes à ECMO e vão funcionar dessa forma. Então eu posso ter essas duas coisas acontecendo. E em alguns momentos eu vou precisar suprir também, além da oxigenação e da retirada de CO2, o débito cardíaco para os tecidos, levando oxigênio de maneira adequada. Tá? Então, ela vai proporcionar tempo para que o paciente recupere os órgãos afetados, os órgãos que não estão funcionando mais, o que não seria possível, por exemplo, com tratamento convencional. Ela vai ser uma ponte para transplante, ela vai ser uma alternativa a um paciente que transplantou, que acabou de transplantar, por exemplo, e que não evoluiu bem. E você sabe que aquele paciente, se ele tiver alguns dias ou algumas semanas para o coração descansar, para ele evoluir melhor, a sua hemodinâmica evoluir melhor, ele vai conseguir sobreviver e vai conseguir retirar a ECMO. Tem um exemplo bem recente de um transplante que nós fizemos lá no HCOR, onde a paciente tinha uma pressão de pulmonar muito alta. Essa paciente ela saiu muito mal de SEC, ela não conseguiu sair de SEC. Nós tentamos algumas vezes e nós tivemos a ideia de indicar o ECMO e colocamos o ECMO nessa paciente. Essa paciente foi para UTI, ela ficou uma semana com ECMO, em uma semana ela conseguiu recuperar a função cardiovascular ali do coração transplantado, ela conseguiu melhorar a hipertensão pulmonar e ela tolerou ser desmamada da ECMO e ficou muito bem, teve alta para casa e hoje está muito bem do ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista de troca gasosa. Tá bom? Alguns pacientes, infelizmente, eles não vão sobreviver, né? A hora que nós formos fazer o desmame da máquina, eles vão ter complicações inerentes ao tratamento, ou eles têm complicações já da doença de base, ou eles podem ter algumas complicações relacionadas à ECMO, por exemplo, como uma trombose de membro inferior, com uma formação de um trombo na linha arterial com repercussão hemodinâmica, como a parada cardiorrespiratória, por exemplo, embolia arterial. Eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, quando eu trouxer um exemplo de um caso de uma paciente que nós anestesiamos no Sírio-Libanês, que estava com ECMO, uma paciente pediátrica, e entrou ar na linha arterial e essa paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória por um descuido da enfermagem. Então, conhecer todas as partes da ECMO, conhecer para que serve, conhecer o seu funcionamento é fundamental para que a gente não faça nenhuma bobagem no momento de anestesiar esse paciente. A primeira ECMO, como eu falei para vocês, ela é de longa data, ela foi criada lá em 1972 e antigamente ela era usada só como ponte para transplante pulmonar ou cardíaco. Tá? No recém-nascido, ela é utilizada mais como suporte na insuficiência respiratória aguda, mas ela pode ser utilizada também, por exemplo, como falência cardíaca, com hipertensão pulmonar grave, por uma cardiopatia congênita. Ela é bastante frequente, ela é muito utilizada. E em 92, a ECMO neonatal teve seu pico. Após esse período, ela foi cedendo lugar a outras terapias não invasivas, como eu já falei para vocês, tá? O NO surgiu nessa época, o surfactante surgiu nessa época, as terapias de ventilação não invasiva surgiram nessa época, e aí a ECMO acabou entrando aí um pouco em desuso e voltou com toda a força agora na época da Covid. Quando a gente pensa no que a gente está fazendo com a ECMO, a gente está mexendo exatamente nisso. Vocês vão cansar de ver esses slides, praticamente em todas as minhas aulas eu coloco esse slide, porque esse é o slide mais importante da anestesia. Quando eu estou colocando ECMO no paciente, eu quero exatamente manejar essas duas coisas aqui: débito cardíaco e saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio que eu estou fornecendo para poder ter uma DO2 adequada. A hemoglobina, obviamente, a gente vai controlar e vai deixar em valores aceitáveis, valores fisiológicos aceitáveis para que o paciente não tenha nenhum problema. Tá bom? De maneira muito simples e de maneira muito técnica, o que acontece na ECMO? O sangue venoso não oxigenado vai ser drenado por uma cânula, de forma passiva ou com aplicação de vácuo, tá?
E aí ele vai ser bombeado por uma bomba, ou por um rolete, ou por uma centrífuga para a membrana oxigenadora, onde vai ter troca de CO2 e oxigênio por difusão. Tá? Esse sangue arterializado, que está também aquecido, porque existe uma máquina que aquece, retorna para o paciente após passar por esse aquecimento. Tá? Vocês já podem imaginar que aí precisa o paciente estar anticoagulado. Tá? Precisa ser uma anticoagulação plena como a da SEC? Não, não precisa ser uma anticoagulação plena como a da SEC. Qual é o meu TCA? Qual é o TCA desejável nesta situação? Entre 200 e 300, tá? Por que que eu não posso deixar o TCA muito maior do que isso? Porque vai trombosar a membrana. E aí, toda vez que você precisar trocar a membrana, vai ser um problema. Problema de várias formas, desde o problema financeiro até um problema fisiopatológico e problemas comuns, como, por exemplo, entrada de ar, formação de trombos, etc. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu tenho uma membrana oxigenadora, eu tenho algumas alterações dos anestésicos nessa membrana, ou seja, os anestésicos ficam, eles são retidos pela membrana. Principais anestésicos retidos pela membrana: Propofol, em torno de 40 a 50%, fentanil, em torno de 50%, rocurônio, em torno de 50%. Então eu tenho que lembrar que o paciente que está em ECMO e que vai ser anestesiado, normalmente eu preciso acrescentar um pouco mais de anestésico, porque esse anestésico vai passar pela membrana e vai ficar retido na membrana. Tá bem? Bom, o fluxo de sangue vai ser determinado pelo retorno venoso, pelo sangue que está vindo, mas também vai ser determinado pelo biopump. Ele vai ser controlado pelo biopump como se for na SEC. Tá? A oferta de oxigênio vai ser regulada mais ou menos com 100 ml por quilo e vai ser regulada também pela concentração de hemoglobina e pela saturação de hemoglobina. A gente já sabe que a DO2 é o produto do débito cardíaco e do conteúdo de oxigênio no sangue. O conteúdo arterial vai ser determinado pela troca na membrana do oxigenador e pela troca, se ainda houver, por menor que seja, no pulmão do paciente. E o débito cardíaco só vai poder ser modificado se essa ECMO for veno-arterial. Ou seja, se eu tiver um biopump. Se a ECMO não for veno-arterial, e se ela for, desculpe, se ela tiver biopump, mas ela for venovenosa, ou seja, eu estou tirando o sangue da veia e estou devolvendo na veia, eu não consigo modificar o débito cardíaco. Eu só vou conseguir modificar o débito cardíaco se eu retirar sangue do território venoso e entregar sangue no território arterial. Tá bom? A remoção de CO2 ela acontece com mais facilidade do que a troca com oxigênio, muitas vezes levando a hipocapnia. E, em algumas situações, é necessário adicionar CO2 ao circuito. Por que que é necessário adicionar CO2 ao circuito? Porque ficar com uma hipocapnia prolongada pode ser ruim, do ponto de vista de fluxo cerebral, do ponto de vista de autonomia ventilatória, do ponto de vista de perfusão de tecidos na periferia e de pressão de artéria pulmonar, por exemplo, levando à hipertensão pulmonar. Tá bom? Bom, a ECMO nada mais é do que isso aqui que está exemplificado para vocês. Então, eu tenho uma cânula venosa. Essa cânula venosa vai aspirar o sangue. Aí vocês vão ver que aqui eu tenho várias torneirinhas. Nessas torneirinhas a gente pode ligar medicações, a gente pode ligar sangue, a gente pode fazer coleta de sangue, enfim. E aí esse território venoso vem aqui para minha bomba que eu chamo de bomba arterial, vai impulsionar o sangue que vai passar pelo oxigenador. Aqui no oxigenador eu também vou ter a entrada e saída de água aquecida para poder aquecer o sangue e eu vou devolver lá na minha cânula arterial, tá bom? Essas cânulas podem ser funcionadas em locais diferentes, como por exemplo a carótida não, a jugular interna e a subclávia, a femoral e a artéria femoral. Raramente é colocado na carótida por conta dos problemas relacionados à embolia cerebral, tá? E eu posso utilizar, além disso, que eu vou mostrar para vocês, uma cânula única, que tem dois orifícios. Ela funciona como se fosse uma oxigenação mista, como se fosse um sangue misto. E ela vai tanto aspirar pela cânula como injetar pela mesma cânula. É uma cânula muito utilizada quando você quer retirar CO2 só do sistema. Tá bom? Bom, então vocês já devem ter percebido que o papel do meu pulmão, quem vai fazer vai ser o oxigenador,
que é essa pecinha aqui, e o papel do meu coração, quem vai fazer vai ser essa pecinha aqui chamada de biopump, que é a mesma da SEC, tá? Quando eu comparo o pulmão e a membrana, eu vou ver algumas diferenças bastante interessantes. Por exemplo, eu vou ver a interface. Se eu olhar aqui a interface, eu vou ver que a interface da membrana ela é muito maior do que a interface do pulmão natural. Por quê? Porque a superfície de sangue que passa pela membrana é muito menor. Então é por isso que a interface é em torno de 10 vezes maior, porque a superfície de sangue em contato é cerca de 10 vezes menor, tá? Uma coisa é feita para compensar a outra. E aí, quando você pensa na quantidade em metros quadrados de troca gasosa, óbvio que a membrana é muito menor do que o pulmão, e o pulmão foi muito bem feito, por isso que ele funciona melhor e por isso que a gente não vai colocar ECMO em todo mundo, a gente vai colocar só ECMO em quem precisar. Então, se eu olhar para essa imagem aqui, eu vou ver basicamente que a ECMO veno-venosa ela tem em torno de 2 a 5 litros de fluxo e que a ECMO veno-arterial vai ter em torno de 3 litros a mais de 5 litros, geralmente 5, 5,5, conforme o paciente precisar, e aí eu consigo dar débito cardíaco caso eu precise, tá bom? Alguns tipos, por exemplo, a venovenosa, a gente já falou algumas características, ela oferece suporte somente à parte respiratória com troca de gases, né? Se o paciente tiver alguma repercussão hemodinâmica, como hipotensão, como uma acidose, uma falência cardíaca, aumento do lactato, você pode passar para a ECMO veno-arterial, colocando uma linha arterial, por exemplo, na carótida interna ou colocando na femoral. Hoje opta-se mais pela femoral por conta dos problemas que tem a utilizar a carótida e vai funcionar basicamente dessa forma. Você retira o sangue da veia, passa pelo biopump, passa pela membrana oxigenadora ou trocadora de gases e devolve por outra veia. Aqui está aspirando na femoral ou na ilíaca e devolvendo aqui na jugular, desculpe, na jugular interna. Tá bom? Pode ser na subclávia também, não há grandes problemas com relação a isso. E na vena arterial, a vena arterial vai oferecer suporte tanto à falência cardíaca como à falência do sistema respiratório. Ela vai drenar o lado direito do coração por meio de uma veia e vai retornar o sangue pelo lado esquerdo do coração, ou seja, ela consegue fazer o papel do coração. Tá? Todo o débito cardíaco que o paciente vai ter vai ser somado ao débito cardíaco fornecido pela ECMO. Tá? Então, a melhor medida para avaliar se essa ECMO está boa ou não é quando tiver uma saturação venosa acima de 70%. Significa que eu estou fornecendo oxigênio de maneira adequada, que eu estou conseguindo fornecer débito cardíaco de maneira adequada e que os tecidos estão oxigenados na forma que eu queria. Tá? E aí, para isso, a gente vai retirar o sangue da via venosa, tá? Femoral, ou enfim, a artéria que eu escolher, passar pelo biopump, passar pelo oxigenador e devolver na artéria femoral. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês alguns macetes que a gente tem ao utilizar essa linha arterial para que a gente tente evitar ao máximo, por exemplo, uma isquemia no membro inferior. Tá bom? Essas são algumas diferenças aqui entre a ECMO venovenosa e a ECMO arterial. A gente já falou a maioria delas anteriormente, eu não vou me estender muito nisso aqui, são só para exemplificar a diferença de uma e de outra. Bom, hoje em dia, vocês podem ver que esse artigo é bem recente, 2023, de maio de 2023. Hoje em dia está se discutindo se eu não poderia ter algo parecido como uma ECMO veno-arterial com apenas uma cânula, tá? Porque as maiores complicações que acontecem na ECMO são relacionadas à canulação e são relacionadas à trombose dessas cânulas. Então começou-se a se discutir se a gente poderia utilizar uma cânula aqui que suprisse os dois territórios. Aqui vocês estão vendo canulações tradicionais, canulação do território venoso, devolvendo no território arterial, canulação em outro território venoso, devolvendo no território arterial. Aqui um outro exemplo para vocês. E começou-se a se discutir, então, se a gente não conseguiria utilizar uma única cânula com um duplo estágio, tá?
E aí, alguns pacientes, como esse aqui da imagem, por exemplo, começou a fazer essa experiência de utilizar uma única cânula. Como é que essa cânula funciona? Você vai funcionar, por exemplo, a veia jugular interna, vai colocar essa cânula vai ter vias de aspiração na veia cava, então, tanto na cava superior como na cava inferior, e ela vai ter um orifício de saída jogando diretamente para a válvula tricúspide, jogando diretamente para o coração, como se ela tentasse bypassar aqui qualquer fluxo tricuspídeo e fosse diretamente para o pulmão. Isso começou a apresentar alguns resultados interessantes. Isso mostrou que você consegue ter um fluxo adequado e que você consegue oxigenar de maneira adequada, e mostrou ainda que você tem menos intercorrências com a colocação da cânula. Para vocês terem uma noção aqui, a cânula, aqui seria a linha venosa, aqui seria a linha arterial, é como se a linha arterial corresse por dentro da linha venosa e vai jogar lá em cima da válvula tricúspide. Aqui está a cânula posicionada, aqui está aspirando, aqui é a região que aspira o sangue, e aqui é a região que injeta o sangue nessa imagem ecocardiográfica. É uma cânula bastante interessante, ainda pouco utilizada aqui no Brasil, mas eu acho que vale a pena vocês terem esse conhecimento, porque acho que em um tempo bastante curto ela já vai estar aqui disponível. Tá? Aqui a imagem dá para vocês verem bem, então aspira o sangue por aqui, injeta o sangue por aqui, fazendo esse fluxo turbilionar de sangue e passando através da válvula tricúspide. A válvula tricúspide está aqui, a válvula tricúspide está aqui, ó, passando através da válvula tricúspide e oxigenando. Tá bom? Bom, quais são os critérios de escolha para ECMO? Como que a gente deveria escolher o ECMO e que paciente se beneficiaria? Para que a gente não veja algumas coisas bizarras que acontecem por aí, onde a gente vai ver o paciente, ele está morto já, mas ele permanece em ECMO, ou porque alguém colocou o ECMO na hora errada, ou porque alguém não consegue, desculpe, porque alguém não consegue desistir do paciente. E aí aquela ECMO fica rolando, o paciente começa a apodrecer, literalmente, apodrecer membro inferior, a pele começa a soltar, a descolar, mas o paciente, a família e os médicos assistentes têm essa noção de que o paciente está bem, acha que o paciente está bem porque ele está ligado à ECMO, tá? Então a gente tem que ter critérios bem definidos de escolha, a gente tem que entender o que, que a gente está fazendo para não cometer nenhum erro grave. Então, a identificação do paciente que vai se beneficiar, ela é muito complexa. Quando a gente escolhe colocar ECMO no doente, na maioria das vezes esse paciente está grave, né? A gente não consegue saber realmente que paciente que vai se beneficiar, se o paciente, se um paciente mais estável se beneficiaria mais, porque se ele está mais estável, ele não precisa ser colocado não precisa ser colocado em ECMO. Então, essa escolha, eu confesso, ela é bastante complexa. Ela não deve ser aplicada em pacientes que não têm chance de recuperação. E aí acho que essa é a maior mensagem. Se o paciente não tem chance de recuperação, ele não vai se recuperar com ECMO, tá? É um paciente oncológico terminal. Vale a pena colocar ECMO? Não, você vai gastar dinheiro. Por quê? Porque a ECMO não custa somente para colocar. O circuito para colocar custa mais ou menos 100 mil reais, mas ela custa em média 15 mil reais por dia para ser mantida, porque ela precisa de profissionais especializados, ela precisa de medicação, ela precisa de médico passando lá todo dia. Então os gastos ficam muito altos e aí você está jogando dinheiro fora, tá? Na maioria das vezes, ela é indicada quando todos os recursos foram esgotados e o paciente tem risco de morte acima de 80%. Vejam que hoje em dia isso está mudando um pouco, mas na maioria das vezes a gente coloca no paciente que já está quase morto, né? Por ser um tratamento com alta mortalidade e morbidade, invasivo e com muitos riscos, ele deve, obviamente, ter uma análise criteriosa de toda a equipe. Demorar na indicação pode fazer perder uma janela de oportunidade. Então, assim, se você tem experiência com o uso de ECMO, você sabe quais são os critérios de recuperação do paciente, você sabe quais são os pacientes que vão se beneficiar, talvez uma indicação mais precoce faça com que o paciente tenha uma sobrevida melhor, tá? Algumas indicações laboratoriais, por exemplo, para ECMO venovenosa. Paciente com falência respiratória hipoxêmica, aqueles que têm 50% de risco de morrer, ou seja, tem uma PF menor que 150, com uma FiO2 maior do que 90%, ou aqueles que têm 80% de risco de morrer, com uma PF menor do que 100 e uma FiO2 maior do que 90%, tá?
Pacientes que têm retenção de CO2 apesar de uma pressão de platô maior do que 30. Lembra da nossa aula de ventilação mecânica? 30 já é muito, principalmente se eu tiver uma driving pressure alta, mas pode ser que esse paciente precise porque tem uma doença pulmonar estabelecida. Síndrome de fuga aérea severa, né? Uma fístula broncopleural, por exemplo, tá? Paciente vai operar um tumor que está na carina, tá? Esse tumor está na carina, ele está obstruindo a carina, eu vou precisar parar a ventilação pulmonar para reconstruir a carina. Tem indicação de utilizar ECMO. Por quê? Porque vai ter uma fístula broncopleural de alto débito. Tá? Paciente candidato a transplante de pulmão que necessita ser entubado. Isso é meio controverso, porque pode ser que o paciente seja entubado e ele permaneça estável. Tá? Não necessariamente o paciente candidato a transplante de pulmão, ele tem uma função pulmonar que não melhore com a ventilação mecânica. Às vezes melhora um pouco, ele consegue aguentar mais um pouco até a chegada do seu transplante. Tá? E colapso respiratório ou cardíaco, aqui cardíaco menos, porque você não vai ter como dar débito cardíaco com a ECMO venovenosa. Já pensando nas contraindicações, a gente vai olhar, por exemplo, ventilação mecânica com parâmetros ventilatórios altos. Isso não é necessariamente uma contraindicação de ECMO, mas pode ser que o paciente se recupere, precisa fazer o ajuste ventilatório adequado, precisa ver se tudo que já tinha disponível foi feito e não somente uma ventilação mecânica com um setup high settings. Tá? Hemorragia no sistema nervoso central, eu vou ter que anticoagular o paciente, não vai ser benéfico para ele. Doença maligna terminal, a gente já falou, critérios de sepse maior ou igual a 18. Pacientes com imunossupressão farmacológica severa, eles podem adquirir infecção. Lembra que isso tudo é porta de entrada, eles vão estar com uma cânula ali, com uma porta de entrada para o meio ambiente e podem ter uma infecção grave, tá? Indicações da ECMO na insuficiência cardíaca. Primeiro, perfusão tissular inadequada, apesar do volume intravascular adequado. Choque persistente, apesar da administração de volume, de inotrópico, de vasopressores e de balão intraórtico. E algumas causas atípicas, como a gente falou no início, eu citei até um exemplo de um caso, infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatia periparto, miocardites e etc. O choque séptico pode ser uma indicação em alguns casos, principalmente quando tiver acometimento cardiopulmonar. Bom, a gente já viu quais são as indicações, a gente já viu o que a gente precisa lembrar para manejar, a gente já viu quais são as medicações que ficam retidas na membrana, a gente já viu quais são os tipos de ECMO, agora a gente tem que começar a olhar de que forma a gente vai monitorizar. E aí, de que forma a gente vai monitorizar o paciente, vai ter alguns pulos do gato, porque algumas monitorizações são novas, e eu vou falar da oximetria, saturação cerebral para vocês um pouquinho para monitorização, e outras monitorizações são antigas, são nossas, e a gente já conhece, por exemplo, com a linha arterial, como uma pressão arterial invasiva. Bom, então, do ponto de vista de manejo e monitorização, a gente vai ter que prestar atenção em algumas coisas para que eu consiga ter o objetivo principal da ECMO, que eu consiga cumprir o meu objetivo principal. Quando a ECMO é iniciada, obviamente que eu não vou começar ela com a bomba na maior velocidade possível, no maior débito possível. Então, a velocidade da bomba vai aumentar lentamente. O paciente pode estar sob efeito de altas doses de medicamento inotrópico, isso pode gerar hipertensão no paciente. Lembra que ele está com uma falência cardíaca, né? Então ele está com altas doses de inotrópico, altas doses de vasopressor e pode gerar hipertensão, tá? O ideal é deixar essa pressão arterial média em torno de 60. Porque quanto maior a pressão arterial média com esse fluxo não pulsátil, maior vai ser a hemólise, menor vai ser a entrega de oxigênio e menor vai ser a efetividade da sua ECMO. Isso é uma coisa dificílima de colocar na cabeça de alguns intensivistas. Tá? Mas a pressão ideal para a ECMO funcionar, a pressão ideal para toda assistência ventricular é em torno de 60. Então a gente vai batalhar para ficar nessa pressão em torno de 60, tá? Para que eu consiga ter uma função melhor. O objetivo da ECMO é manter o fluxo adequado, permitir que o pH esteja normal e permitir que a micro e macro hemodinâmica esteja boa, tá?
Do ponto de vista de microhemodinâmica e perfusão tecidual, a gente tem algumas coisas para colocar. Do ponto de vista de perfusão tecidual, eu posso utilizar a saturação da veia cava superior, que ela não deve estar abaixo de 70%, e a saturação arterial deve estar em torno de 95%. A diferença da saturação arteriovenosa de O2 de extração de oxigênio não deve ultrapassar 35%. Caso isso ocorra, vai mostrar o quê? Que a DO2 não está sendo suficiente aos tecidos, havendo necessidade de otimizar a entrega, ou melhorando o débito cardíaco, ou oferecendo mais oxigênio para troca, ou ainda assim, com necessidade de correção de hemoglobina, tá? Além disso, eu posso utilizar o lactato, que em ascensão vai conferir má perfusão aos tecidos, e a perfusão renal, que quando está reduzido, o paciente vai ficar oligúrico. Além disso, eu tenho algumas coisas para monitorizar. Deixa eu terminar de falar aqui do lactato, eu já falo dos monitores que a gente tem. Olhando aqui nesse gráfico, é um trabalho bastante recente também de 2023, vocês vão ver como o lactato ele está diretamente ligado a PO2 e a entrega de PO2, tá? Então, à medida que o lactato sobe, a minha PO2 entregue aos tecidos lá na minha microhemodinâmica tá mais baixa e tá pior. Tá bom? Agora, dá para usar só o lactato para medir a minha microhemodinâmica? Não dá, porque vocês vão ver que eu tenho um lactato baixo aqui, como por exemplo esse, que está, desculpa, esse que está aqui embaixo, onde eu estou oferecendo pouca PO2 e o lactato está baixo. Por quê? Muito provavelmente esse lactato não está nem conseguindo chegar, esse sangue não está nem conseguindo chegar na periferia para captar um nível de lactato mais alto, ou seja, a minha perfusão está tão ruim que o lactato está baixo. Tomem cuidado e não se enganem quando o lactato estiver muito baixo, tá? Do ponto de vista de macrohemodinâmica, a função ventricular deve ser acompanhada sempre pelo ecocardiograma, seja ele transtorácico ou seja ele transesofágico. O ideal é fazer a análise da curva da pressão arterial invasiva, ela é mais confiável do que a pressão não invasiva, e o paciente muito provavelmente está grave, então você vai precisar coletar exame, você vai precisar medir a pressão invasiva de maneira mais adequada, é indicado coletar é indicado puncionar aí uma pressão arterial invasiva, tá? Aqui vocês estão vendo um coração que não bate, né? Coração não bate, tem uma quantidade de sangue grande aqui dentro do ventrículo esquerdo, formando até um contraste espontâneo. Então, a gente estava acompanhando ali, principalmente para ver se o átrio esquerdo está descomprimido, tá? Aqui, posição das cânulas. A cânula na cava superior, uma cânula aqui na cava superior, dá para vocês verem bem, uma cânula aqui na cava inferior colocada. Na maioria das vezes a gente vai utilizar esses dispositivos para poder olhar onde estão as cânulas, olhar o posicionamento das cânulas e ver de que forma que a gente pode melhorar o fluxo, tá? Outra coisa que a gente vai observar também é, por exemplo, a perda da pulsatilidade do fluxo arterial, ou seja, uma linha arterial plana. Se eu estou dando todo o débito cardíaco, isso significa que a válvula aórtica está fechada. Se a válvula aórtica está fechada, não há fluxo pulsátil. Tá? Vai haver uma linha plana somente da pressão arterial média. A circulação do paciente é totalmente... Saber se a circulação do paciente ela é totalmente suportada, ou seja, você está dando suporte para o paciente total ou o suporte não é total, e aí ele tem algum índice de pulsatilidade. Se eu tenho... E como está essa fração de ejeção, se eu tenho redução da pré-carga ou não, se eu tenho um ventrículo direito em falência ou não, e isso vai impactar no aumento da pressão de pulmonar, e isso vai impactar na piora do manejo da ECMO, se as artérias coronárias estão sendo bem perfundidas, se eu tenho um aumento de pós-carga do ventrículo esquerdo, se eu tenho distensão do ventrículo esquerdo, ou seja, tudo isso eu posso avaliar. Ainda do ponto de vista de monitorização e de avaliação, hoje a gente pode, ainda assim, avaliar a saturação e oximetria cerebral para saber se o meu fluxo da ECMO está adequado. Além de utilizar a oximetria cerebral para avaliar se o fluxo cerebral está adequado, eu posso, por exemplo, colocar um eletrodo numa panturrilha onde esteja funcionada a linha arterial, para saber se esta perna está bem perfundida ou não.
tá? E aí eu vou conseguir acompanhar a perfusão da perna do paciente com um eletrodo de saturação cerebral, de oximetria cerebral. Isso era uma coisa que até pouco tempo não era utilizada, é algo que é possível ser indicado, que é possível ser utilizado, e é algo que a gente tem disponível. Tomar cuidado com alguns valores erráticos que podem acontecer, tomar cuidado se o paciente for muito grande, por exemplo, a gente sabe que o NIRS só consegue olhar até 4 centímetros abaixo da pele, tá? Então, o NIRS não vai trazer grandes informações para a gente se ele tiver abaixo, se o paciente tiver uma panturrilha muito grande ou se ele tiver um subcutâneo muito grande, porque ele só consegue ler 4 centímetros abaixo da pele, tá? Bom, após o início da ECMO, obviamente vai melhorar a oxigenação, mas a gente não vai deixar de ventilar, tá? A gente vai proporcionar um descanso pulmonar. Mas eu não vou deixar de ventilar, porque toda vez que eu paro de ventilar, eu vou ter diminuição de surfactante, eu vou ter formação de áreas de atelectasia, eu vou ter atelectasia de reabsorção, eu vou ter áreas ali que vão ter produção de macrófagos, que posso levar à destruição alveolar, à fibrose. Então, eu vou manter esse paciente ventilando. Tá? Com frequência, nas primeiras 24 horas da instalação da ECMO, ocorre edema pulmonar com redução da complacência. Esse edema vai tender a melhorar a partir do segundo dia. Por quê? Principalmente por sobrecarga volêmica e por melhora da oxigenação e produção de radicais livres. Tá? A PIP baixa vai favorecer o aparecimento de atelectasia, mas uma PIP mais alta pode reduzir o retorno venoso, diminuindo a pré-carga e diminuindo o débito cardíaco lá na frente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A maioria dos centros vai utilizar a ventilação mecânica com volumes correntes próximos aos da proteção pulmonar, lembra da nossa aula passada, tá? Se o paciente tiver em uso de óxido nítrico, retirar de forma gradativa, porque toda retirada abrupta de óxido nítrico vai fazer hipertensão pulmonar de rebote. E isso vai ser péssimo para o ventrículo direito. Então, o paciente está fazendo uso de óxido nítrico, ou mantém, ou faz uma retirada gradativa nas primeiras 24 horas. Do ponto de vista de anticoagulação, nós vamos ter que anticoagular. A opção inicial é sempre a heparina, tá? E aí a gente vai tentar deixar entre 200 e 300. O exame padrão ouro para anticoagulação não é o TCA, é antiatividade, é a atividade do antifator 10A, tá? E não é o TCA, o TCA. Só que a gente faz o TCA porque ele é mais barato, porque ele é de mais fácil execução e etc. Mas vocês vão ver em diversos consensos a utilização para a medida de exames de anti-10, tá bom? Aqui tem alguns outros exames de níveis recomendados. Isso é mais recomendado em recém-nascido. Em adultos, a gente pode trabalhar com uma faixa um pouquinho maior. A gente deve manter um fibrinogênio sempre normal. Lembra do que eu já falei para vocês em algumas aulas. Todas as vezes o fibrinogênio é o amigo chato. Todas as vezes que o fibrinogênio sai de dentro do vaso sanguíneo, ele leva a hiperfibrinólise e ele morre. Tá? Fibrinogênio dentro da veia, normal. Fibrinogênio foi com sangue para a barriga, consome fibrinogênio, fibrinogênio morre. Fibrinogênio foi para o balde, consome fibrinogênio, fibrinogênio morre. Fibrinogênio foi para dentro da cabeça, consome fibrinogênio, fibrinogênio morre. Tá? Se vocês tiverem isso em mente, vocês jamais vão errar, que sempre o fibrinogênio é o primeiro a ser consumido, é sempre ele que vai estar sendo utilizado nesses momentos. E aí, se você tem algum episódio de sangramento, se você tem necessidade de agir de maneira mais efetiva, o teste viscoelástico, o viscoelástico, ou seja, o tromboelastograma, é o melhor método para manejar. Tá? Nós vamos ter uma aula de tromboelastograma, isso já está combinado. Nós vamos fazer a aula de tromboelastograma e aí, na sequência, nós vamos fazer um dia prático à tarde com simulação de alguns casos clínicos, com tomada de decisão e com avaliação do exame na prática. Tá? Bom, esse trabalho aqui é para mostrar para vocês a incidência de AVC e de trombose. A incidência de AVC e de trombose, ela é alta na ECMO, principalmente na ECMO arterial. Então, essas são as duas principais complicações. É isso que nós vamos ter que evitar, tá? Do ponto de vista de sedação e analgesia, eu já falei para vocês.
Já falei algumas medicações que ficam presas na membrana, tá? O uso de relaxante muscular não deve ser rotineiro, você pode ter paciente acordado, a gente viu um paciente, inclusive, sentado na cadeira em ECMO, então tem pacientes que vão tolerar muito bem estar em ECMO sem estarem sedados, tá? Mas quando houver necessidade de sedação, priorizar aqueles agentes sedativos com maior estabilidade hemodinâmica e que fiquem menos presos na barreira do oxigenador, na membrana do oxigenador, tá? Do ponto de vista de infecção, isso é grave e pode ocorrer e ocorre com uma frequência bastante grande. Então, usar a técnica asséptica para trocar todos os curativos, reduzir o número de pessoas circulando, manutenção do circuito limpo e seco, o uso de antibiótico profilático não é ainda padrão ouro, não é bem estabelecido em todos os centros, mas alguns serviços fazem a profilaxia, e quando esses serviços fazem profilaxia, eles fazem com cefazolina ou vancomicina no momento da colocação da cânula e mantém por 48 horas. Tá? Então faz no momento da colocação da cânula, mantém por 48 horas e depois é suspenso. Se vocês olharem aqui, a probabilidade de sobrevida despenca quando o paciente evolui com infecção e está em ECMO. Por quê? Porque a infecção vai ser uma infecção de sistema sanguíneo, ou seja, eu tenho bactéria rodando pelo organismo inteiro e eu estou jogando por meio das minhas cânulas bactéria para o organismo todo e o paciente, na maioria das vezes, vai evoluir com morte, porque ele já tem falência de alguns órgãos, aqueles que ainda estavam funcionando, eu vou jogar numa situação, vou deixá-los numa situação muito ruim, tá? Algumas das complicações relacionadas ao circuito. Lembra do que eu falei para vocês da oximetria na panturrilha? Olha aqui, tenho 2 eletrodos na panturrilha, tá? Um na panturrilha direita, um na panturrilha esquerda. E aqui eu tenho alguma coisinha diferente que vocês não viram, né, acoplado a essa cânula. Isso aqui vai ser um introdutor. Lembra lá do introdutor do cateterismo, introdutor 7 frente, introdutor 6 frente? Então, esse introdutor a gente começou a ver que, com o tempo, passar esse introdutor e deixá-lo jogando sangue para o membro inferior, onde estava a cânula arterial, diminuía a complicação vascular, diminuía a trombose neste membro. Tá? Então, na maioria das vezes que vocês olharem ECMO hoje e a instalação da cânula arterial for femoral, vai ter esse perfusor para tentar perfundir melhor a perna. Tá? Algumas complicações relacionadas ao circuito são a formação de coágulos de sangue, e tromboembolismo, embolia gasosa, isso aconteceu comigo, eu tinha acabado de anestesiar uma paciente chamada Manuela, era uma paciente pediátrica que foi para uma lobectomia pulmonar por conta de pneumococo necrotizante, ela fez uma necrose de lobo inferior à esquerda e de lobo superior à direita, mas assim, uma tragédia, essa menina veio transferida de Londrina, se não me engano, não me lembro direito agora, mas ela veio de algum lugar do Paraná e ela já estava em ECMO, ela foi sendo conduzida com antibióticos até que chegou o momento de fazer a ressecção pulmonar. Nós fizemos a ressecção pulmonar dela, foi tudo muito bem, devolvemos ela na UTI, só que ela também estava com complicações renais, ela estava fazendo hemodiálise. E aí, na hora de conectar a hemodiálise ao circuito de ECMO, a enfermeira deixou a torneira aberta e ela fez uma embolia gasosa e fez uma parada cardiopulmonar. Eu tinha acabado de deixá-lo na UTI pediátrica, tinha chegado no conforto médico, recebi uma ligação para voltar lá na UTI pediátrica correndo, que tinha acontecido alguma coisa, e quando a gente chegou lá, o circuito estava cheio de ar, a gente já tinham alguns pediatras massageando a criança, a gente conseguiu tirar ar do circuito, conseguiu fazer a ECMO funcionar de novo, a menina saiu da parada cardiocirculatória e aí as crianças são protegidas por forças maiores do que a gente imagina, não aconteceu absolutamente nada com a criança, tá? Outra coisa que pode acontecer, fratura de circuito e vazamento. E algumas complicações relacionadas ao paciente, complicações vasculares, isquemia da perna, que é muito importante, sangramento e coagulopatia, hipertensão intracraniana, outras complicações cardíacas, como tamponamento, pneumotórax, etc. Aqui são as maiores complicações para vocês verem. Então, claro que algumas complicações que eu não citei podem ser comuns, como, por exemplo, hipoxemia, alguém esqueceu de abrir o oxigênio, trombocitopenia, porque fica naquele fluxo não pulsátil no biopump e vai consumindo plaquetas e vai consumindo fibrinogênio, hemorragia que a gente já falou, trombose do circuito, isquemia distal, AVC, todos esses que nós já citamos aqui.
Tá? Essas são algumas das complicações, por exemplo, trombose do circuito, olha um trombo formado aqui, olha um trombo formado dentro da membrana e aqui trombosou a membrana toda. Tá? Essa é uma membrana 100% trombosada. Por sorte, essa ECMO foi parada, foi pinçada, as linhas, ó, a pinça tá aqui, tá? Dá para ver a pinça. Essa ECMO foi parada e foi pinçada e o paciente não teve maiores intercorrências. Olha aqui como trombosou, olha a formação de espuma de fibrina aqui no oxigenador. Tá? Isso é uma intercorrência gravíssima e pode levar o paciente a óbito. Por sorte, esse aqui não evoluiu para o óbito. Tromboembolismo do membro inferior associado à cânula, tá? Paciente com uma doença arterial aguda aqui, e aqui há duas cânulas colocadas na linha venosa e linha arterial no mesmo sítio, com um perfusor. Sempre que as duas cânulas são colocadas no mesmo sítio, pode levar ao maior risco de trombose, tá? A gente já falou, a maioria das complicações relacionadas ao circuito, isso aqui é só uma repetição, a gente tem que tomar cuidado ainda para deslocamento da cânula, entrada de ar, saída da cânula da posição, oclusão da cânula por algum trombo, esses são os problemas principais. Embolia aérea, que eu falei para vocês, que ela pode ser facilitada por vários fatores, tá? Inclusive por uma PO2 muito alta no sangue após o oxigenador. Então tem que tomar cuidado com isso. É uma complicação severa, pode levar o paciente à parada cardiorrespiratória. A trombose com formação de coágulos no circuito, tomar muito cuidado, manter a anticoagulação adequada para que o paciente não forme coágulos. Lembrando que os pacientes sépticos são mais propensos a essa complicação. Os pacientes sépticos têm maior liberação de fator do complemento, têm maior liberação de interleucina e têm maior ativação do sistema de coagulação. Então, eles podem formar mais coágulos e em maior quantidade, tá? Aqui, só para mostrar para vocês um trombo dentro do ventrículo esquerdo, tá? Isso é uma complicação grave, necessita intervenção imediata. Outras complicações, como, por exemplo, a trombose da cânula, ou a trombose de um membro arterial distal, também são complicações que a gente já falou. Esgotamento do oxigenador com trombose do oxigenador, formação de trombos aqui dentro. Ele pode ser esgotado se eu não tomar cuidado com a minha anticoagulação, ou ele pode ser esgotado pelo uso prolongado também, e aí vai ser necessária a troca. Síndrome de Arlequim, que é uma hipóxia coronariana ou cerebral, ela acontece em 9% das ECMOs, tá? E basicamente é o sangue totalmente saturado, infundido perifericamente, vai perfundir preferencialmente as extremidades inferiores e as vísceras abdominais. Ou seja, não chega sangue lá em cima, tá? Então, o sangue que vai ser injetado pelo coração, ele vai perfundir coração, cérebro e extremidade superior com sangue não oxigenado. E aí eu posso levar hipoxemia coronariana ou cerebral. E isso acontece em 9% dos pacientes. Por isso que é tão importante monitorizar com eco para saber exatamente onde está a cânula. Pode ser que haja necessidade da minha cânula arterial ficar um pouco mais alta, tá? Pode ser que eu tenha que reposicionar a minha cânula para tentar evitar isso. Tá? Aqui é mais ou menos o mecanismo da Arlequim síndrome, tá? É como se eu não oxigenasse a minha coronária e a cabeça do paciente, os membros inferiores, isso pode causar problemas severos para o paciente, tá? Hemorragia intracraniana também é um problema. É mais comum eu ter a formação de trombos e ter AVC, como a gente já falou, mas hemorragia intracraniana também é um problema. E aí, quando eu for desmamar o paciente de ECMO, eu vou ter que ter muitos cuidados. Bom, primeiro cuidado que eu vou ter, já que eu já coloquei toda essa parafernália, eu preparei o doente, eu coloquei o paciente em ECMO, enfim, eu gastei tempo com isso, eu gastei de recursos financeiros com isso, vamos ter calma agora para tirar o paciente ECMO. Óbvio que eu tenho que fazer isso com um tempo não tão moroso, mas eu não preciso de uma hora para outra desligar o fluxo, tá? Então, algumas coisas eu preciso verificar se elas estão corretas. Troca gasosa adequada, parâmetros razoáveis do respirador, se ele tolera um fluxo da bomba em torno de 10 a 20 ml por quilo por minuto, com um mínimo de 90 ml por minuto. Se a gasometria está ok, tá? E iniciar esse processo
em torno de 1 a 3 horas. Eu vou começar a diminuir o fluxo de sangue, eu vou começar a diminuir a oxigenação que eu estou fornecendo e vou ver se o paciente tolera. Tá? Muitas das vezes nós vamos fazer um teste, a ECMO já está em parâmetros mínimos, a gasometria está boa e a hora que a gente desliga, o paciente não aguenta, a gente tem que voltar. Então, esse processo é um processo demorado, é um processo que deve demandar cuidado e onde a gente vai ter papel fundamental no auxílio para retirar a cânula e para desmamar o paciente. Tem algumas indicações para o desmame, tá? Por exemplo, algumas sugestões para na hora de retirar a cânula que a gente pode fazer. Por exemplo, otimizar os parâmetros do respirador. Vou tirar o paciente de ECMO, otimiza a oxigenação. Tem uma hipertensão pulmonar, preciso colocar NO? Coloca NO se necessário. Melhora a hemodinâmica com inotrópico e vasodilatador. Reduz o consumo de oxigênio. Avalie a pressão arterial média, vê se você precisa dar uma pressão um pouco maior naquele momento, tá? Reduz a entrada de gás, vê se você consegue ali no sweep da ECMO reduzir a entrada de oxigênio, né? Deixa como se fosse como se fosse em ar ambiente, ou seja, como se fosse com a menor quantidade de oxigênio possível. Colher gasometria e coagulação para saber se está tudo bem. Não interromper a heparina, porque pode ser necessário voltar em ECMO, então não é o momento ainda. Tá? Além disso, a heparina deve ser mantida mesmo após o clampeamento da cânula, para que não tenha trombo na possibilidade de retornar. Tá? Fora isso, se você clampear e você desligou a ECMO e vai esperar em torno de 15 a 30 minutos com uma cânula arterial lá dentro da aorta, por exemplo, pode formar trombo. Então ele tem que estar heparinizado. Vou dar plaquetas, se plaquetas estiverem abaixo de 100 mil, pode sangrar para o retroperitônio, pode fazer um hematoma local, né? O paciente pode até instabilizar. Vou retirar as cânulas após algumas horas com a certeza de que eu não preciso retornar para ECMO. Nada pior do que você ter um paciente que está em ECMO, retirar e algumas horas depois ter que voltar e ter que recolocar outras cânulas. Tá bom? Então, o desmame ele não vai ser baseado só em estimativas ecocardiográficas, nem da hipertensão pulmonar, nem de nada. Tá? Não adianta eu olhar o eco e falar assim, o eco está muito bom, mas podem ter outros parâmetros que não estão bons, que estão ruins e que eu preciso manejar melhor para que o paciente tenha sucesso. Aqui tem um vídeo da retirada de uma cânula para vocês verem. Mostra um passo a passo sobre a retirada de cânulas, tá? Então, se o paciente está acordado, você vai fazer a retirada dessa cânula, não custa nada anestesiar a pele, né? Asepsia e antissepsia, anestesia da pele, retirada do local dos pontos que estão ali no local fixando aquela cânula, tá? Degerma e pinta a cânula com antisséptico também, porque você pode precisar manipular aquela cânula e reposicionar, tá? Coloca campos estéreis, porque pode ser que eu precise manusear aquilo, que eu preciso mexer. Já deixa ali um ponto passado, né? Aonde você vai tirar a inserção da cânula, porque apesar de você ficar comprimindo, pode ser que você precise fechar ali aquele local de inserção, tá? Para não ter nenhum sangramento maior. Isso é feito tanto na linha arterial como aqui na linha venosa, tá? Então, deixa tudo preparado, corta os pontos, como eu falei para vocês. Verifica se a cânula está solta, se a cânula tem mobilidade. Aí eu vou clampear, reduzir o fluxo e clampear primeiro a cânula de retorno, tá? Que é a cânula venosa. Então, ó lá, clampe na cânula venosa. Vou clampear a cânula venosa, que é a cânula de retorno, ou seja, não tem mais retorno de sangue. Paciente, de preferência, vai fazer uma vassalva, tá? E aí eu vou retirar a cânula. A cânula venosa requer compressão de pouco tempo, não requer uma compressão tão grande quanto a cânula arterial. Aqui ele fala que não é necessário, mas a gente vê na prática que sim, tem que comprimir um pouco, não é como a cânula arterial, mas eu vou comprimir um pouco, tá? Aí eu vou abrir a minha pinça e vou drenar todo o sangue que está dentro da linha venosa, tá? E vou jogar o quê? De volta para o paciente. Ele está indo para a linha arterial e eu estou devolvendo para o paciente. Acabei de colocar todo o sangue aqui dentro, vou reclampear a minha linha venosa. Tá? Ó, sangue voltando,
Aí eu drenei todo o sangue, vou lá e vou clampear a minha linha venosa no momento onde eu quase terminei, tá? Ou, claro, não deixando entrar ar, tá bom? Aí eu posso utilizar um frasco de cristalóide, um Plasmalite, um Ringer lactato, enfim, o que eu tiver disponível no meu hospital, para preencher essa linha venosa. Então, esse soro ele está conectado na linha venosa, e aí eu vou preenchendo com soro a linha venosa até conseguir retirar a cânula arterial. Devolvi todo o sangue para o paciente que eu queria, vou retirar a cânula arterial. Veja que essa cânula arterial aqui, eu achei até que era venosa, mas essa cânula arterial, ela está na carótida interna, algo que a gente tem tentado não fazer hoje porque é muito ruim, tá? Essa cânula foi retirada, foi comprimido aqui pra caramba, ficou se comprimindo bastante tempo para que não houvesse a formação de hematomas aqui, tá bom? Esse é o processo de retirada da ECMO, não é complicado, mas a gente tem que ter cuidado para que não tenha nenhum sangramento. Bom, eu deixei aqui esse QR Code, se vocês quiserem pegar os slides da aula, os slides da aula estão nesse QR Code. A gente tem todas essas informações que eu passei de maneira bastante detalhada, e eu estou à disposição agora para vocês para tirar as dúvidas.